Estamos ao vivo! Boa noite, boa noite. Vão chegando, sejam todos muito bem-vindas, muito bem-vindos, vocês que estão aqui também. Uma alegria estar aqui, estreando na plataforma internacional, estreando nos palcos, a convite do Marcos Vilela. E vocês que estão chegando na live, estão pensando aí, poxa, estou entrando na live, mas é a Gisele Soares que está falando. Pois é. Sou eu que vou conversar com vocês aqui nesse início, contando um pouco mais de como a nossa comunicação pode ser mais assertiva e como a gente consegue se comunicar melhor quando a gente trabalha a nossa liderança, que esse já é o assunto que o Marcos Vilela vem tratando com tanta excelência, e hoje eu vou falar para vocês sobre esse nosso papel no mundo e o quanto a gente consegue ir comunicando as coisas para que as coisas aconteçam. Primeiro eu vou começar contando para vocês como foi a programação toda para estar aqui. E é nisso que eu vou falar hoje, do quanto vocês podem pegar alguns insights para colocar no negócio de vocês e aplicar. Bom, eu sou de Curitiba, sou curitibana, trabalho com comunicação e network, produzo ali os projetos de televisão dentro das TVs lá de Curitiba, do Paraná. Só que trabalho também com negócio, sou empresária há 11 anos. E quando a gente fala de comunicar para líderes, é pensar em todos os detalhes que a gente comunica da nossa vida, todos os dias da nossa vida. E quando a gente fala de todos os dias e de liderar, é pensar o quanto a gente precisa, em primeiro lugar, tomar decisões e nem tanto planejadas. Porque eu comecei contando, sejam bem-vindos, comecei contando que foi tudo muito planejado para eu estar aqui. E é sobre isso que eu vou falar. Sobre esse papel que às vezes a gente planeja tanto, faz tanto planejamento para estar aqui. Sabe quanto tempo? Quero ver se vocês sabem. Faz quanto tempo que eu me planejei para estar aqui nesse palco? Sabem? Chutem aí, vocês nos comentários. Coloca aí nos comentários. Quanto tempo vocês acham? Quanto? Quanto? 2 anos. Que mais? 1 ano? 10 anos? Bom, quantos anos você acha, Marcos? 1 ano. Bom, em fevereiro de 2020, eu tomei a decisão de sair da televisão. E foi quando eu planejei para estar nesse palco aqui. Em fevereiro de 2020, eu tomei a decisão e sabia que era muito importante a visibilidade da televisão, só que a gente estava dentro de uma caixinha. E quando eu descobri que o mundo é muito maior de uma caixinha, e é sobre isso que eu vou falar com vocês, sobre essa nossa comunicação de liderança. Porque quando eu tomei essa decisão, foi quando eu fui criando os passos, porque eu sabia que uma hora eu ia estar aqui. E essa oportunidade pode ser para vocês que estão em casa e que têm o desejo não só de estar aqui no palco, mas de liderar palcos. E quando a gente fala de liderar palcos, é pensar que todo mundo nasceu para ser palestrante. Vocês que estão aqui, têm o desejo de ser palestrante? Tem? E vocês que estão em casa, também têm o desejo de ser palestrante? O que acontece? A gente comunica o tempo todo e desde o momento em que a gente foi gerado na barriga da nossa mãe. Então, para que a gente chegue até a decisão de ser um líder de sucesso, um líder bem comunicativo, a gente tem que pensar nos detalhes que a gente foi fazendo lá do início da nossa infância e chegando até onde a gente está. E foi assim que aconteceu comigo também. Quando eu era pequena, eu não falava muito. A minha mãe fez várias simpatias. Vocês conhecem alguma simpatia para conseguir falar? Conhecem? Minha mãe fez algumas simpatias e deu certo, graças a Deus. Só que a minha primeira formação não foi jornalismo, e eu trabalho na televisão. Foi educação física. E depois disso eu fui descobrindo o quanto o bem-estar ligado a projetos me trouxe até os palcos. E o que isso tem a ver com o nosso papo de hoje, com o que o Marcos trata, que é liderança? É pensar que todos os dias a gente lidera algumas coisas na nossa vida. Então, eu planejei para estar aqui há 1 ano. Só que o convite ele surgiu há menos de 3 horas. Então, para vocês verem que se a gente está preparado para fazer as coisas que o nosso coração quer em primeiro lugar, o propósito que a gente tem na nossa vida, você pode receber convites e você vai dizer, sim, eu quero, eu estou preparado. Só que aí tem um detalhe. Muitas vezes na nossa vida, a gente fica esperando alguém liderar para a gente.
Uma pessoa puxar a gente pela mão e falar assim, vem cá, vem fazer isso. Outra pessoa fala assim, essa pessoa é boa, contrata ela. Ou outra pessoa falando assim, tudo bem? Outra pessoa falando assim, eu acredito que essa pessoa vai palestrar, vou ensaiar ela para fazer. E não é bem assim. Ninguém vai encontrar vocês ali sentadinho atrás do computador trabalhando ou escondido nas redes sociais. E é por isso que a gente tem que falar também. Para liderar, a gente precisa liderar movimentos. E quando a gente fala de liderar movimentos, eu que sou expert em comunicação e network, trabalho muito isso. E é isso que eu ensino para as pessoas. Como que elas conseguem se posicionar para que as outras pessoas te veem como autoridade. Então, hoje, quando eu ensino alunos, dou palestras, ou então faço mentoria para pessoas que querem aprender a se posicionar, mas se comunicar, e que muitos querem chegar até a televisão. E aí que é o pulo do gato. Quantos de vocês que estão aqui, ou vocês que estão em casa, que têm o desejo de estar na televisão? É uma coisa... Quem que tem o desejo? Levanta a mão aí. Teve gente que levantou assim já, ó. E vocês em casa, coloca, eu quero saber de vocês também. Então, o que acontece? Eu também era assim. E ninguém me pegou, eu estava lá no sofá da minha casa, sentadinha, e alguém me pegou pela mão e falou assim, nossa, uma excelente educadora física, vou ensinar ela a fazer exercício para as pessoas. Não foi bem assim. Eu fui descobrindo isso há 12 anos atrás, fui descobrindo como me posicionar naquela profissão, que foi aonde eu iniciei, como me posicionar, como ser líder do meu segmento, que é isso que a gente tem que pensar sempre, como ser líder, sem copiar, mas inspirando pessoas e se inspirando nessas pessoas. E foi assim que eu fui buscando quem eram os líderes da minha profissão. Depois disso, eu fui descobrindo quem eram as pessoas que me levariam até a TV. Da mesma forma que foi aonde eu cheguei aqui no palco. Então, é pensar que, às vezes, a gente só precisa fazer isso, ó. Só levantar do sofá e descobrir a quantidade de coisas que a gente pode comunicar para as pessoas. E, às vezes, está mais fácil do que vocês imaginam. As oportunidades estão aqui, ó, do lado. E isso é liderar a nossa carreira, liderar através da nossa voz. Porque muitas vezes, quando eu perguntei, alguém quer palestrar? Vocês gostam, né? Tem o desejo disso? A gente pensa assim, bom, quero palestrar, mas e se me derem a oportunidade? Pega o microfone e pode falar. Meu Deus, o que eu falo? A perna treme, a mão sua, você fica ali e vai para o palco e fica se chacoalhando. Tudo isso são formas de treinar. Todo sucesso é treinável. Vocês já escutaram isso, né? Quando a gente fala de liderança e desenvolvimento pessoal. Só que dessa mesma forma, se todo sucesso é treinável, ser palestrante também é treinável. Estar no palco é treinável, gravar vídeos é treinável. E muitas vezes a gente treina tantas outras coisas que eu puxando lá da minha profissão, que foi a primeira profissão que eu tive. E depois disso, me tornei empresária de um segmento de ramo industrial que não tinha nada a ver com a minha área, junto com o meu marido. Depois eu fui para a parte da comunicação e é entender o quanto a gente também é resiliente nas coisas que a gente quer. Porque não foi quando eu comecei na TV que eu já tive sucesso e fui apresentar um programa diário ao vivo. Não. Eu fui aos poucos, e esse aos poucos, muitas vezes, é comunicando sempre, porque todo mundo sabe aonde a gente quer chegar, né? Se vocês não sabem, com certeza já fizeram treinamentos, tudo para descobrir. E quando a gente entende que liderar a nossa própria carreira é estar o tempo todo comunicando. Como comunicar? Primeira coisa, prestar atenção. Será que realmente a imagem que você comunica para as pessoas é o valor que ela vale? E quantas vezes a gente oferece um produto para as pessoas, seja nas redes sociais, seja um produto ou um serviço, e a gente falando especificamente agora de serviço, às vezes você oferece um serviço e às vezes a sua imagem não comunica aquele valor. E aí para pensar, isso é o quê? É imagem,
de como a gente consegue comunicar. Mas, Gisele, você fala de comunicação e está falando só da imagem pessoal. A imagem pessoal está ligada a várias coisas. Desde a vestimenta, desde a forma em que você se expressa, da forma em que você se posiciona numa roda de pessoas, da forma que você mostra a sua seriedade, a sua diversão quando tem que mostrar. Só que tudo isso está ligado ao nosso papel de liderança, é pensar qual é o cenário que você está naquele momento e como que você consegue liderar aquele cenário. A gente falando em liderar é da mesma forma. É você entender que às vezes você pode estar numa rede de pessoas ali, vai iniciar um momento de conversa e você pode ser o líder. Como que você pode ser o líder? Começando a fazer perguntas, todo mundo, né? Quando a gente fala, o Marcos fala muito disso também, quando a gente fala de liderar é pensar nisso. Não é o tempo todo você perguntando. Se deixar, eu fico perguntando o tempo todo, né? Porque entrevistador é assim, né? Sai perguntando, já quer sentar, já quer marcar entrevista, que já quer pôr microfone. Mas é pensar que quanto mais a gente pergunta, mais a gente vai entender o que a outra pessoa precisa. E muitas vezes a gente só fica o quê? Oferecendo, 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 e não faz perguntas. Então, quando a gente entende que comunicar também é fazer perguntas para as pessoas começam a te ver diferente. E outra coisa muito importante, o quanto a gente pode trabalhar nossas ferramentas de comunicação, tirando vários vícios de linguagem que a gente tem. Quando a gente fala de ferramentas, existem várias. Vícios de linguagem, o que é? Tenho certeza que vocês se identificam com algum, ou vocês vão lembrar de alguém que fala muito. Sabe aquele conteúdo maravilhoso que você fala assim, nossa, esse cara é muito bom, mas ele fica o tempo todo assim, né? Pois é, então, o tempo todo, e você já assistiu um vídeo, alguma coisa, você fala, nossa, era tão bom, mas está um saco assistir isso aqui. Será que às vezes, se você for refinando sua comunicação, você vai conseguindo e descobrindo o quanto você consegue ser muito melhor? E daí, muitas pessoas, quando eu falo isso, as pessoas falam assim, tá, mas eu já entendi que eu preciso fazer isso, então quando eu conseguir melhorar minha comunicação, tirar meus vícios de linguagem, daí eu vou começar a fazer vídeo. Não é bem assim. Eu no passado também. Nossa, e vou dizer para vocês, eu não assisto muito meus vídeos não, até hoje. Então, isso que já são vários anos, e televisão todo dia, e participando de palestras, e estando em eventos, abrindo eventos. Da mesma forma, vocês. O quanto vocês conseguem ir liderando também a voz de vocês. Essa voz está ligada a esses vícios, que se vocês não treinarem, vocês nunca vão conseguir. E aonde estão esses vícios? Naquele vídeo de 15 segundos dos stories, que vocês podem fazer todos os dias, para aos pouquinhos você descobrindo que você pode ser melhor. Naquele momento que você faz um vídeo, um insight, ou conversando com alguém, naquele momento você pode fazer. Naquele momento, tomando banho, que você pode treinar um pitch. Você nunca sabe quando você vai encontrar alguém que seja interessante para o seu negócio. Então, o que você vai fazer? São em lugares que, inclusive, é o momento que você fala assim, poxa, mas agora eu quero aqui relaxar. Relaxe. Claro, é muito importante, né? Ainda mais eu que falo de bem-estar também. Mas é pensar o quanto tem momentos que a gente nunca sabe quem a gente vai encontrar na frente. E garanto que todos vocês conhecem a expressão de pitch elevator, que o que é? É o famoso fazer a venda do seu peixe em 30 segundos, dentro do elevador ali. Então, vamos imaginar que em 30 segundos a gente tem para fazer o nosso pitch. Se hoje vocês estiverem na frente de uma pessoa, vocês vão conseguir liderar aquele momento, aquela comunicação de vocês para fazer aquele pitch? Então, vamos refletir o quanto a gente precisa estar sempre preparado. Só que aí tem outra coisa. Tem gente que decora o pitch, que é aquilo lá. Olá, tudo bem? Eu sou fulano de tal, faço isso, isso, isso. O que acontece? A gente tem na nossa vida roteiros de vida. E eu sempre falo isso para trazer para a comunicação. Desde quando a gente nasceu e quando a gente vai crescendo, a gente tem um roteiro no nosso dia, não tem? A gente acorda, tem gente que acorda, escova o dente antes do café, tem gente que acorda e escova depois, tem gente que, né? Cada um tem um roteiro de vida. Agora vamos puxar esse roteiro da nossa vida para a nossa comunicação. Aqueles vídeos que a gente faz nos stories, tudo tem que ter roteiro. Tudo? Não precisa ser necessariamente 100%. Só que se a gente entende que esses roteiros que a gente faz vai chamando a atenção das pessoas que fazem sentido para você.
Então, olhar stories, olhar a visualização de quem está te assistindo, é importante? Ai, nossa, legal, é importante, né? Quem trabalha com redes sociais sabe a importância que tem aquilo ali, porque é a relevância que você tem e é o quanto você sabe que você está entregando de conteúdo para as pessoas, que o Instagram está entregando de pessoas. Só que, às vezes, vocês podem rolar aquilo ali, olhar quem são as pessoas que estão te assistindo. Às vezes, aquela empresa que você quer prestar serviço, ou aquela pessoa que você quer se conectar, ela está ali te assistindo e você nem sabe, você só está preocupada com o número de pessoas. Quando eu digo isso, voltando para o roteiro, o que é? É ser estratégico na sua comunicação. Quando a gente fala de estratégia, da mesma forma, tudo foi estratégia para eu estar aqui? Foi estratégia. Foi estratégia vocês estarem aqui, vocês estarem online, alguma coisa que você está fazendo aí, para um pouquinho para anotar. Quando a gente fala de estratégia de comunicação, é pensar do qual é o nosso passo final, né? Qual é o nosso objetivo final, e voltando para trás, como se a gente estivesse dando uma ré. Foi lá e entendeu qual é o objetivo final. Dá uma ré, 4 passos para trás. Desses 4 passos, quais são as estratégias que eu vou fazer para estar lá naquele palco, para estar naquela empresa liderando, para estar naquele grupo de pessoas? O que você faz? Primeira coisa, plantando. Né? Todo mundo sabe como que nasce aí uma flor, como que nasce qualquer coisa. Plantando. Quando você planta alguma coisa na terra, mas o que a gente tem que fazer para ela poder subir? Não adianta só plantar, né? Plantar, vai lá, planta um monte de semente e vai embora. Não adianta nada, vai tudo morrer, na verdade, nem vai subir da terra. Então, o que a gente tem que fazer? Ficar colocando água, regando. Como que a gente rega? Sabe aquele dia que você fala assim, ai, hoje eu estou mal, hoje eu não quero nem aparecer. Que saco ficar fazendo stories, né? Tem gente que odeia fazer isso. Mas quando você entende que essa comunicação sua é para atingir aquele objetivo, aqueles 15 segundos que você fez ontem, talvez uma pessoa que viu ontem, daqui uma semana ela vai encontrar com outra pessoa e vai falar, poxa, conheço alguém, eu vi um vídeo que ele falou sobre isso. E às vezes é um vídeo seu de 15 segundos atrás. Falamos sobre essa questão do posicionamento. Agora, a imagem. Quando a gente fala de aparecer na internet, todo mundo entende que quando a gente aparece é um investimento estar ali. E muitas vezes as imagens que a gente passa não é a imagem que a gente está realmente, que a gente sabe que a gente é bom naquilo. Por quê? Porque é a forma em que a gente fala para as pessoas. Então, muitas vezes, a gente conhece muitos experts, muita gente que fala muito bem, muitos líderes, só que às vezes eles não sabem se posicionar para essa fala. Então, a gente falou dos vícios de linguagem, a gente falou dessa questão de posicionamento, e agora falando da rede social, de plantar, de semear. É a gente parar para pensar que naquele momento que você entende que não é só na segunda-feira que a gente começa as coisas, né? Inclusive, teve um reality que eu fiz lá na TV, que era Segunda Eu Começo, o nome do reality. Bombou. Sabe o que era? Ensinar as pessoas a emagrecer. Daí, a gente selecionou 2 telespectadoras e a gente ficou fazendo o quadro. E o nome do quadro era Segunda Eu Começo. Sabe qual que é o problema das pessoas? Segunda ela começa, terça ela vai, quarta-feira ela esqueceu que ela começou na segunda. É assim ou não é? E isso vale tanto para a questão de emagrecimento, mas como para várias tarefas. Será que a gente realmente precisa ficar esperando a segunda-feira? E quando a gente fala disso, é a mesma coisa. Quando a gente fala de tomar decisões para a gente ir semeando e ir regando, é pensando que a cada dia a gente vai comunicando, as pessoas que estão à nossa volta, elas começam a ver, nossa, o que está acontecendo? Aquela pessoa está crescendo. Nossa, o que está acontecendo? Não precisa falar muito. O teu movimento te entrega. Então, movimento. Anotem, o que é o movimento? É você liderar grupos. O que é liderar grupos? Você se tornar mentores de pessoas, pessoas que se inspiram em você. Quando a gente fala de movimento, quantos influenciadores e influenciadoras que vocês assistem, acompanham nas redes sociais, que eles fazem numa leveza, às vezes você está ali ouvindo, vou vender esse microfone para vocês, tá, gente? Estou ali conversando com vocês nos stories, gente, estou aqui conversando, só um pouquinho, deixa eu arrumar meu microfone.
Ai, eu gostei tanto. Ó, tô vendo. Já pensou quem chega ali não vai entender nada? Porque é um vídeo, uma live do Vilela vendendo microfone, mas eu vou ensaiar aqui para vocês verem. Estou vendendo aqui o microfone. Só um pouquinho. Vocês estão me ouvindo? Legal, estão me ouvindo bem. Nossa, comprei esse daqui, gostei tanto. Espera aí, deixa eu ver qual que é a posição melhor de ficar. Acho que é assim. Sabe, eu tinha um outro, mas esse daqui que tem essa faixa azul aqui, muito legal. Eu não vendi o microfone, não falei o preço, não falei a marca, nada. Só que o que vai fazer a pessoa parar para pensar? Nossa, sabe que eu também não tenho um microfone que não é muito bom? E o que a pessoa vai fazer? Direto para o direct. Onde você comprou esse microfone? Que marca que é? Você nem vendeu o microfone para a pessoa, só que ela identificou. Quantas vezes que ou vocês já fizeram isso, ou então as pessoas que você segue fazem isso. Então, para pensar que vocês são influenciadores também. Liderar e você estar em movimento é também influenciar as pessoas. Uma pessoa, duas pessoas. O que é isso? Liderança. Quando a gente entende que essa liderança vem do quê? Quando a gente fala de influenciador digital, existe uma profissão, né? Tem muitas pessoas que são profissionais nesse assunto. Só que é parar para pensar que por que eles fazem tanto sucesso? Por que os influenciadores têm tanta audiência? Eles têm audiência por quê? Porque eles contam história o tempo todo. Tem aqueles que são comediantes, vocês conhecem, todo mundo conhece o Whindersson Nunes, que é muito famoso, ganha milhões. O que ele fica fazendo? O povo dá risada, ele acorda, fala alguma coisa, ele escova o dente. Ele está mostrando o dia a dia. Não significa que vocês, como líderes, né, para quem faz lançamentos ou para quem atua à frente de uma empresa, precisa fazer isso. Só que existem as estratégias para você fazer. Qual é a forma em que você lidera esse movimento? Liderar esse movimento é isso, é pensar que quem é o público que me acompanha? Já pararam para pensar que o público não é só olhar a estatística do Instagram. A estatística do Instagram é importante sim, para você entender qual é o perfil o conteúdo que você vai entregar para aquele perfil. Mas entender também que às vezes você está liderando grupos e às vezes a tua comunicação está totalmente diferente para aquele grupo. Será que vocês já pararam para pensar nisso? Então, vamos lá. Anotem. Fazer o exercício que é simples. Todo mundo conhece o tal do funil de vendas, não conhecem? Trair, converter, tudo isso. A gente não vai falar de vendas aqui. Só que a nossa comunicação vende o tempo todo. Quando eu iniciei contando para vocês que eu me tornei apresentadora de televisão sem ser jornalista, eu fui fazer especialização em comunicação e também em comunicação e assessoria e marketing. Só que é entender que, às vezes, o que vocês estão fazendo hoje, vocês estão assim, não, eu quero mudar, quero estar em movimento, senão vocês não estariam aqui, senão vocês não estariam online também. Mas é pensar que essa nossa comunicação, estar em movimento, é o tempo todo fazendo com que as pessoas se influenciem nas nossas atitudes. Quantas atitudes que às vezes vocês começaram a tomar no dia a dia, fazer coisas que vocês começaram a fazer só porque vocês viram alguém fazendo também. E quando a gente fala de criar esse movimento, essas atitudes, quantas coisas que vocês compram, que vocês só compram porque vocês viram alguém que usa, né? Que marcas que vocês lembram? Vou conversar com vocês aqui, que eu não estou acompanhando o pessoal, mas coloca para a gente também. Que marcas que vocês lembram? Quando a gente fala de tomar um café de R$3, vocês lembram de uma marca que custa R$3 o café? Não, né? Qual? O seu café, como que é o nome do seu café? Balada 7, Parada 7, é aqui em São Paulo mesmo? Pera, pessoal, vamos fazer o merchan aqui, para tudo. Fala. Vem pertinho aqui, porque quem está na internet não vai te ouvir. É uma loja de conveniência em São Paulo, chama Parada 7, loja de conveniência. E em breve aqui na Box 459 também é o Café Parada 7. E como que é o seu nome? André Antônio. André Antônio. Assorans no Instagram. Assorans, S-O-R-A-N-Z. Aí, uma salva de palmas, ó, fez um merchan aqui bonito para vocês aqui, para vocês online, é isso aí. Quando a gente fala de café, não vamos falar o nome do outro café, vamos falar desse, é óbvio, né? Mas todo mundo conhece aquela logomarca verde e branca. Você nem está com vontade de tomar café, mas você quer ir lá só para postar aquela bendita daquela foto, é ou não é?
E não pode ser só a foto da logo, tem que ser a foto com o quê? Com o nome, não é? O que é aquilo ali? Pertencimento. A gente tem comunicado todos os dias o nosso pertencimento? O pertencimento da nossa marca é parar para pensar que essa liderança também vem do nosso pertencimento. Lá no início, quando eu falei para vocês, quem tem vontade de dar palestra, quem tem vontade de estar nos palcos, a mesma coisa. Liderar movimento, será que a gente está pertencendo àquele movimento? Aquele grupo que nos segue, aquela autoridade, será que realmente você está com a sua autoridade lá em cima do que você faz? Quantos de vocês aqui, com certeza, estão em áreas diferentes, quantos que estão nos assistindo também? Mas é parar para pensar nisso. Que às vezes, aonde a gente está hoje, a gente pode liderar aonde a gente está. A gente pode se tornar referência no nosso segmento. Essa referência vai vir desses pequenos detalhes que vocês fazem todo dia. De se comunicar todos os dias, faz um vídeo ali nos stories, mas não é aquele vídeo desleixado, né? Os homens com aquela barba grande, o cabelo tudo virado, a mulherada descabelada, nada disso. Se for para aparecer assim, melhor nem aparecer. Depende do momento também, né? Mas a gente falando especificamente. Por quê? Já pensou você fazer aquele vídeo e tem uma pessoa que ia até te contratar para uma palestra, tem uma pessoa que ia até querer contratar o seu serviço se ela vê um vídeo teu, as mulheres da unha descascada. Mas, Gisele, você está falando isso numa palestra de liderança, porque faz sentido para a nossa comunicação e falando da prática já. É parar para pensar que são esses detalhes. Agora, a gente vai falar um pouquinho dessa liderança, de como a gente consegue sair do zero, sair do anonimato e conquistar o sucesso. Quando a gente fala de conquistar o sucesso, se eu fizer a pergunta para vocês aqui, ou perguntar online, o que é sucesso para você? Cada um vai responder uma coisa. Né? No dicionário tem o que significa o sucesso. Mas para uns, sucesso é ter um carro, para outros é ter uma casa, para outros é ter um casamento, para outros é ter filho, para outros é faturar 100 mil, para outros é faturar 100 milhões. Então, é entender que esse anonimato, às vezes, a gente só está porque a gente está se sentindo aqui dentro de uma bolha, onde a gente não treina esses vícios de linguagem, onde a gente não treina essa comunicação assertiva. E lembra quando eu falei da questão do pitch, que a gente para pensar, será que a gente está fazendo um pitch bem feito? O que é? Cada pessoa quer ouvir de você uma coisa. Não é você falar para todo mundo, tem um público certo para falar. Mas a gente falando de pessoa, de contato, que nem nós estamos aqui num evento, quando agora os eventos aparecendo mais, acontecendo mais, né? É para parar para pensar nisso. Será que nesses eventos vocês estão usando sempre o mesmo pitch? Ó, está aqui o meu cartão, entre em contato comigo, ó, eu faço isso, isso, isso. Não, é entender que se você tem uma estratégia com o que você faz, e você entende bem do que é o famoso network. Ah, eu sei fazer network, me conta como que você sabe fazer. Ah, eu sei fazer network, nossa, minha lista de contatos aqui no meu celular é gigantesca. Será que é isso que vai fazer com que você se torne autoridade no seu segmento? É parar para pensar que essa comunicação, que você consiga liderar, é pensar o quanto você consegue trabalhar o seu network. Então, vamos lá. Eu me tornei especialista em network, eu fui fazer formação lá na Áustria sobre isso. Quando eu estava lá em 2016, as pessoas falavam, meu Deus, o que tem a ver isso? Ainda mais não era tão forte o Instagram. O que tem a ver o network, Gisele? E eu fui entender um pouco mais do que... Se você procurar em qualquer lugar de falar sobre network, o que é? É você ser interessante sem ser interesseiro, né? Pergunta, todo mundo sabe que é essa a resposta. Agora, como que a gente comunica? Porque é óbvio que se tudo você faz as coisas por interesse. Você chora quando você não sabe falar porque você está interessado em comer, né? Você se arruma bem para conquistar uma outra pessoa por interesse. Só que é entender que o momento em que para você ganhar a confiança das pessoas, sejam as pessoas, tudo bem? Sejam as pessoas que começam a te seguir, aquele seguidor que chegou novo, sejam aquelas pessoas que vão comprar pela primeira vez o seu produto, seja então aquela pessoa que quer entender um pouco mais de você, dar mentoria para ela, ou então até um produto, no caso, um café, né? Um café com leite quente. Lá no Paraná a gente tem esse sotaque, né? O leite quente. Então, parar para pensar.
que às vezes você tem uma oportunidade única ali na sua frente, de uma pessoa que pode te levar para um palco, por exemplo, e o que você faz? Nossa, está chovendo hoje, né? Nossa, eu cheguei aqui, estou atrasada. Você perdeu 30 segundos daquele momento para você mostrar para ela que você é interessante no que você fala. Você não vai oferecer nada para ela, mas se você entender que a sua comunicação é liderada por isso, pelas sementes que você vai plantando. Quando você entendeu isso, você começa a conversar com as pessoas e o que você faz? Aquilo que eu falei de liderar a rodinha, as pessoas param e falam, nossa. E o que vai fazendo com o corpo? Daí isso já é a linguagem não verbal, né? Tem um livro muito legal para quem quer entender um pouco mais e tem insegurança, que o nome do livro é O Corpo Fala. É entender isso. O que é? Olha isso, gente, presta atenção, que se vocês treinarem isso, vocês vão conseguir conquistar muitas coisas. Você começa a conversar com alguém, a pessoa está assim. O que você vai fazer? Você vai cruzar também. Daí, o que você vai fazer? Você dá um sorriso, olha bem nos olhos da pessoa e vai fazendo assim, ó. E você começa a conversar. Automaticamente a pessoa vai fazer isso, vocês já perceberam? Se eu começar a abrir a boca aqui de sono, o que vai acontecer com vocês? Não vai dar sono? Não acontece isso? Então, isso também para a nossa comunicação não verbal. Lá já deu sono, eu só falei, ela já abriu a boca. Só falei, calma, não é para dormir. A mesma coisa, vamos parar para pensar, que às vezes, olha lá, vendas, na prática, a nossa comunicação. Às vezes você está conversando com alguém ali no bate-papo, network, e eu vou falar sobre esse momento, e daqui a pouquinho o Marcos vai vir para falar especificamente sobre liderança. Mas se a gente não entender o quanto a gente pode liderar a nossa fala, que é o que sai da nossa boca, a nossa linguagem corporal, que são as expressões que a gente faz, a gente não consegue tendo resultado. Você pode ter muito conhecimento, obesidade cerebral, e você não consegue aplicar. Mesma coisa, você está conversando com alguém, né? Os homens não vão ficar sentados assim, é óbvio, né? Mas está aqui, os homens sentados ou assim, ou cruzado a perna. Quanto mais a pessoa estiver cruzada, mais ela está querendo, se esconder. Então, o que vocês têm que fazer? Você olha, só que você tem que olhar. Entendeu? Neurônio espelho aqui, o espelho. Você olha para a pessoa e você cruza igual e você descruza. Vocês podem, agora vocês vão pensar, lá já estão até se descruzando aí, ó. Vocês vão perceber que as pessoas vão fazer a mesma coisa. Mulheres, prestem atenção, não precisa ser só mulheres, né? Mas vamos falar das bolsas. O homem vendendo para a mulher chega com a bolsa assim, ó. O que ela está fazendo? Inconscientemente ela está segurando o dinheiro dela. O homem segurando a carteira e tal. O que é? É você fazer algum movimento, ou então, por que nas lojas, tem muitas lojas que tem gente que faz esse treinamento, que daí a gente chama de endomarketing, né? Essa comunicação interna também, que o que é? Que fala assim, deixa a sua bolsa aqui, porque fica livre, vamos abrir o que tem aí dentro. A gente precisa de uma coisa que está aí dentro. Será que às vezes a gente não está fazendo isso, está deixando de prestar atenção nessa nossa linguagem não verbal? Então a comunicação ela abrange várias coisas e no network muito mais, porque não adianta você ter uma comunicação assertiva, fala bem, sabe que você é bom de palco, mas chega na hora de estar no palco, como é que você vai chegar até lá? Se você conseguir fazer os contatos certos. Vou pedir para o Felipe pegar o meu celular, fazendo um favor. E agora eu vou pedir para vocês pegarem os seus celulares também. Vamos fazer um exercício na prática para daí a gente chamar, né, o expert em liderança para falar com a gente aqui. Todo mundo pegou o celular? Olha lá. Põe no vídeo ou na foto. Vamos colocar no vídeo. Será que a gente aqui, vocês aqui, já estão acostumados a gravar vídeos? Sim ou não? Sim? Sim. Alguns disseram sim, outros não. Eu tenho o método Destrave, que é ensinar as pessoas como que elas conseguem destravar na hora de gravar vídeos. Posso fazer um merchan aqui, Marcos? Aproveitando, as inscrições estão abertas somente até amanhã. A gente fez o lançamento na semana passada e, meu lançador está aqui, Felipe está aqui, Quem que conhece a história do Felipe, o pedreiro? Lembram da história do pedreiro com o Pablo? Pois é, o Felipe, quem precisar de lançador, Felipe. Bom, eu tenho o curso que é o método Destrave,
E lá eu ensino 21 passos para você conseguir desbloquear, para conseguir gravar vídeos, bem especificamente sobre vídeos. E tem a mentoria também, que é a Fórmula da Comunicação, onde eu ensino tudo isso mais na prática com vocês. Pedir para vocês pegarem o celular, coloca lá no vídeo, eu vou pedir para vocês ficarem em pé. Ó, estou dando trabalho, viu? Vocês em casa, vocês não vão pegar o celular para gravar vídeo, porque vocês já estão assistindo a gente, não sai daí. Então, depois você faz em casa. Pega o celular. Você acha que as pessoas não precisam saber que vocês estão aqui na palestra da Gisele e do Marcos? Por que vocês estão aqui? Porque vocês estão em movimento. Quero ver o Marcos pegar o dele também. Pega o celular aí, a gente vai gravar um vídeo. Cada um vai gravar o seu. Se você tem medo, é bloqueado, vai do lado de uma pessoa que já grava e fica ali do lado. Sabe por quê? Porque isso vai te incentivar a gravar. Vamos começar? Vamos? Vou pedir para a equipe, se tiver uma musiquinha baixinha, se quiser colocar, ou então pode ser assim mesmo. Gente, estou aqui num evento, pense a oportunidade que vocês têm num evento, dentro da plataforma internacional. Pensa comigo e com o Marcos, né? Mas olha, estou aqui num evento de desenvolvimento, falando sobre liderança, e vem novidades por aí. Quando você fala de novidades, gente, já pegou vários gatilhos, não tem os gatilhos? Hoje eu não vou ensinar para vocês, lá dentro do curso eu ensino sobre os gatilhos ligados à comunicação. Então vamos gravar, mas não é para gravar um vídeo de 10 minutos, tá? Que eu sei que vocês vão querer, mas é só 30 segundinhos. Vamos gravar? Vai lá, podem começar, quero só ver. Olha a oportunidade, gente, estreando aqui na plataforma internacional. E agora, estou ensinando as pessoas a desbloquearem ao vivo, ó. Vocês que estão em casa, fica aí, hein? Só 30 segundinhos. Vai lá, tá bonito. Aê, e vocês de casa, me contem. Depois eu vou ficar lendo todos os comentários aqui, quero saber. Aí eu gostei, hein? Marca aí, vocês podem sentar. Muito bem. Isso mesmo, olha aqui, ó, estratégia, gravar direto para não desistir. Tá vendo? Isso aí. E vocês que estão online, depois que acabar, tudo por aqui você treina aí, faz na sua casa. Vocês veem que desbloquear, às vezes, a gente fica pensando que é difícil, né? O que tem que fazer? Pegar o celular e falar alguma coisa. Parece difícil, mas não é. Tudo é prática, tudo é treinamento. Se lá no passado, há 11 anos atrás, eu não tivesse pego meu celular, que ainda era aquele Nokia, a caixinha, né, 10 anos atrás. Hoje a gente pode ter um iPhone, naquela época era aquele. Quando a gente eu consegui fazer isso, se vocês não fazem, façam, invistam na imagem e na comunicação de vocês, invistam tempo para se arrumar e para gravar vídeos, invistam tempo em treinamentos ligados a isso, porque aí assim vocês conseguem liderar a própria carreira de vocês. Quando a gente fala de carreira, o quanto a gente quer ter oportunidades, mas às vezes não sabe como, e é você começando a treinar a sua comunicação. Eu vou terminar o meu momento aqui com vocês. Quero dizer que é uma honra estar aqui estreando na plataforma internacional. Como eu disse para vocês, era um planejamento, sim, um planejamento que eu sabia que eu estava pronta, não sabia qual era o dia e a hora, mas estou aqui com vocês. Agradecer, para quem não me segue ainda, segue lá, @Gisele Suardi com 2 L's. Agora, gente, eu quero uma salva de palmas para vocês, ó, que tomaram a decisão de vir aqui, de aparecer. E que a gente tenha mais oportunidade de estar juntos. Agora eu vou chamar aqui para o palco, para liderar esse palco, para a gente aprender tudo sobre liderança. Troca para a gente o telão aqui, por favor. Aê! Vem para cá, Marcos Vilela. Uma salva de palmas.